Sou espírita e acredito em Jesus. Será mesmo que é possível, ou pelo menos coerente, ser espírita e acreditar em Jesus? No vídeo de hoje nós vamos estar falando um pouco a respeito disso, né? Você deve ter visto aí na capa do vídeo, na thumbnail, né? O seguinte título, né? Sou espírita e acredito em Jesus. Será que isso é coerente? Nós vamos falar um pouco a respeito disso nesse vídeo. Eu sou o pastor Patrick, esse é o canal Mensagens de Fé e Esperança e aqui nós compartilhamos conteúdo que visa, tem o objetivo de edificar a sua fé. Você já deve ter ouvido aí, alguém que confessa, a fé espírita, e de antemão quero deixar bem claro que nós não estamos aqui querendo atacar nenhuma religião, não estamos aqui para atacar, denegrir qualquer coisa do gênero a respeito dos espíritas, dizer qualquer coisa ruim a respeito do espiritismo. Nosso objetivo aqui não é atacar ninguém. Mas, como cristãos, nós temos uma convicção muito bem definida, ou melhor dizendo, todas as nossas convicções estão muito bem definidas na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, tá bom? E você já deve ter conversado com algum amigo seu, você deve ter alguém do seu círculo de amizades ou algum conhecido, colega de trabalho, em algum aspecto, você tem alguma relação com uma pessoa que é espírita e que em alguma ocasião já deve ter dito para você: não, mas eu acredito em Jesus, Não, nós espíritas, nós seguimos os ensinamentos de Jesus também, Pelo menos argumentam que seguem os ensinamentos de Jesus a respeito da moral, a respeito da conduta. Mas será que de fato é possível ser um espírita e acreditar em Jesus de forma coerente? Essa pergunta é muito pertinente porque até mesmo a figura mais icônica daquilo que é chamado, entendido como autoespiritismo, o kardecismo, o Allan Kardec, que é o ícone aí do autoespiritismo, ele fez um comentário a respeito dos evangelhos, Ele escreveu aí o Evangelho segundo o Espiritismo, como se fosse possível caminhar juntos, de mãos dadas, lado a lado, o cristianismo e o espiritismo. Mas será que isso é possível? Sem mais delongas, vamos responder essa pergunta de uma forma bem clara, objetiva e bem rápida. Eu acredito que vamos ser bem breves aqui, tá bom? Olha, o primeiro texto que eu quero considerar com você para responder essa questão, para responder essa pergunta, se encontra aqui em João, capítulo 5, versículo de número 39, onde são as palavras do próprio Senhor Jesus. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Vou ler de novo. Examinais perceba, no plural, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então veja bem, o Espiritismo ele propõe dar uma interpretação para as palavras de Jesus. Allan Kardec se propôs a fazer isso, escreveu o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, se colocou ali na condição de um comentarista da Bíblia, um comentarista cristão, vamos dizer assim, uma vez que ele está comentando os ensinamentos, as palavras, a biografia de Cristo, de Jesus Cristo, que é nosso Senhor. Quando eu digo nosso Senhor, Senhor dos cristãos ou daqueles que fazem a sua vontade. Então, muito bem, Jesus ele disse que nós devemos examinar as Escrituras. Na verdade, ele estava se referindo às pessoas da sua época, fazendo uma afirmação: olha, vocês examinam, vocês sabem que as Escrituras é a fonte da revelação para o caminho da salvação, que aponta inclusive para o Salvador, que sou eu. Por isso vocês examinam as Escrituras. Ele diz: olha, vocês examinais as Escrituras, e vocês têm esse cuidado, vocês têm entendimento, vocês julgam, vocês entendem, vocês compreendem que está contida nas Escrituras o caminho, a revelação
para o caminho da salvação, que é o próprio Senhor Jesus, porque ele diz assim: são elas mesmas que testificam de mim. Então, em outras palavras, o que Jesus estava dizendo: olha, se você quiser conhecer o caminho para a salvação, você precisa conhecer as Escrituras. Ou seja, nesse momento, Jesus estava se referindo a todo o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não estava escrito, estava ainda em processo de produção, vamos assim dizer, porque a sua história ainda não tinha sido concluída aqui na Terra. Depois, os apóstolos ainda fizeram muitas coisas que foram posteriormente registradas. Enfim, ele estava se referindo a todo o Antigo Testamento. E claro, todo o Novo Testamento também, a palavra de Deus. Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, ela é soprada por Deus, ela é comunicada por Deus, é a própria vida de Deus sendo revelada a nós. Então Jesus ele estava dizendo que a única fonte segura, genuína, que revela não somente a salvação, mas o Salvador, ou seja, Ele próprio, é a Bíblia Sagrada. Então, nesse momento, nós já temos uma dificuldade para admitir que seja possível ser espírita e crer no cristianismo, ou crer em Jesus, ser um meio espírita, meio cristão, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque na perspectiva do espiritismo, é necessário que o indivíduo morra e reencarne sucessivas vezes, muitas vezes, até que ele seja aperfeiçoado, chegue num grau de elevação, vai sendo aperfeiçoado. Mas o grande problema, primeiro, que a Bíblia não prega esse aperfeiçoamento mediante sucessivas reencarnações. Primeiro que a Bíblia, não vou ler todos os textos, é lógico, para não estender muito. Primeiro que a Bíblia, ela não fala, ela não ensina essa doutrina da reencarnação para o cristão, ela ensina a doutrina da ressurreição. Ela ensina também a doutrina, a ressurreição, na verdade, é morrer e ressuscitar, ressurgir uma só vez, diferente da reencarnação, que é morrer e nascer de novo, morrer, nascer de novo, morrer, nascer de novo, e assim sucessiva e inúmeras vezes. Mas o cristianismo não ensina isso, Cristo não ensinou isso, os apóstolos não ensinaram isso, o Antigo Testamento não ensinou essa doutrina, se é que dá para chamar assim, mas pelo contrário, a própria Escritura ela contraria, ela repudia esse entendimento. Jesus disse, eu vou aqui reler: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ponto. Então toda a Escritura é inspirada pelo Senhor Jesus, ratificou. Então, se eu creio verdadeiramente em Jesus, eu preciso crer em toda a palavra de Deus, e não em apenas parte da palavra de Deus. Eu não posso apenas tomar os evangelhos como palavra de Deus, pois o próprio Jesus, ele diz que toda a Escritura, ela é a palavra de Deus, aponta o caminho da salvação e aponta para o Salvador, aponta para Ele mesmo. E aí, quando nós chegamos, por exemplo, tem outros textos, mas eu vou me ater aqui aos mais contundentes, ou ao mais, nesse sentido aqui, Hebreus capítulo 9, versículo 27, olha só o que diz. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz o seguinte: e assim como aos homens está ordenado, veja bem, está ordenado, não é facultativo, não é uma possibilidade, olha, alguns vão morrer uma só vez, não. E assim como aos homens, no plural, todos, está ordenado morrerem apenas uma só vez. Depois disso vem o que? Depois disso reencarna. Não. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, você consegue perceber? Eu acredito que não precisa nenhuma explicação muito detalhada, não precisa aqui uma explicação muito elaborada para compreendermos a incoerência que é dizer: eu sou espírita, mas eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus. Olha, se eu creio em Jesus de fato, não tem como eu ser espírita. Por quê? Porque se eu creio em Jesus, ele vai dizer o quê? Vai dizer que as Escrituras testificam dele, falam do caminho da salvação. Jesus não disse que os escritos de Kardec, Jesus não disse que os evangelhos segundo o Espiritismo, mas ele disse as Escrituras sagradas, a Bíblia Sagrada é que revela o caminho para a salvação e testifica dele próprio. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se você quiser conhecer de fato quem eu sou, quiser conhecer de fato o propósito, o plano de salvação de Deus para a sua vida,
medite, examine a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. E partindo dessa premissa básica que toda a Escritura, ou todas as Escrituras, a Bíblia Sagrada como um todo, ela é a palavra de Deus. Quando nós chegamos, por exemplo, aqui em Hebreus nós temos essa palavra enfática que, ao meu ver, dispensa comentários, que ela encerra toda e qualquer possível discussão, porque ela afirma categoricamente, afirma que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Por aqui encerra a principal doutrina do Espiritismo, que é a reencarnação, morrer uma só vez, todos os homens. E veja, é uma ordem, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Depois disso vem o quê? Vem uma reencarnação, tem um espaço de tempo? Não, vindo depois disso o juízo. Então após a morte só resta o juízo, após a morte só resta o juízo, tá bom? Isso, claro, é um aspecto depois, um assunto mais amplo que poderia ser discutido numa outra oportunidade, num outro vídeo. O vídeo já está um pouquinho extenso, mas nesse momento aqui o que eu quero me ater é a essa realidade de que não é possível, volto a dizer, nós respeitamos, totalmente legítimo, né, uma pessoa querer ser espírita do ponto de vista da liberdade, né, a liberdade como cidadão, né, liberdade jurídica para ele professar a sua fé, a liberdade de culto, ótimo, pode ser espírita, todo mundo é livre para professar a fé que quiser. Um dia nós vamos ter que nos encontrar com Deus, e aí nesse dia nós vamos ver quem é que acertou nas suas escolhas, né? E eu acredito que aqueles que creem na Bíblia Sagrada como sua única regra de fé e de prática vão acertar, mas ninguém é obrigado a crer juntamente comigo. Eu creio na Bíblia. A Bíblia, para mim, ela não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, né? Então a palavra final para a minha vida a respeito de fé e de prática é a Bíblia. A Bíblia é a minha única regra de fé e de prática. Não é a ciência, não é a história, não é a arqueologia, não é nenhuma outra revelação, vamos assim dizer, mas é apenas de forma única e exclusiva a palavra do Senhor. Olha, está passando um avião aqui nesse exato momento. Eu acredito que vai sair aí algum ruído na gravação, mas tudo bem, não vai tirar aqui o proveito, vamos dizer assim, desse nosso encontro aqui através desse vídeo. Então, para finalizar, respeito, né, é direito de todos que quiserem ser espíritas, mas é incoerente dizer, olha, eu sou espírita, mas eu sigo também, eu faço a vontade de Jesus, eu sou espírita, mas eu sigo as palavras de Jesus. Olha, não segue. Você pode seguir alguma coisa que Jesus ensinou, né? Os espíritas são muito caridosos, né? Nós não estamos aqui de forma alguma querendo tirar o mérito, né? Os espíritas são muito caridosos, ajudam as pessoas, né? Tem lá suas motivações que nós poderíamos discutir num outro vídeo, né? Que também não se enquadram dentro do aspecto soteriológico, ou seja, do aspecto da salvação conforme a Bíblia Sagrada revela. Mas não tem como negar, né, os trabalhos sociais, né, que o Espiritismo realiza. Porém, a Bíblia diz que a salvação é pela graça, e a graça é um dom de Deus, é algo que não se merece, não é por obras. Inclusive Paulo foi até redundante, né, quando diz, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ele diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação não vem das boas obras, as boas obras são para o salvo. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Eu falei que não ia ficar extenso, mas já está indo aí para quase 15 minutos. Muito obrigado pela sua atenção, que Jesus te abençoe grandemente. Creia na palavra de Deus como sua única regra de fé e de prática. Se você verdadeiramente é um cristão, você crê somente na Bíblia como sua única regra de fé e de prática. Um abraço do pastor Patrick. Jesus continue te abençoando grandemente. Olha, se não é inscrito, se inscreva aí no canal, nos ajude a compartilhar a palavra do Senhor. Se inscreva, curta, compartilhe, comente, deixe aí a sua sugestão, um assunto que você gostaria que nós abordássemos aqui, e nós vamos trazer aqui com a maior alegria em nosso coração. Jesus te abençoe, um forte abraço do pastor Patrick, até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus permitir. Paz do Senhor.